Nossa última aula, deixa eu até corrigir aqui para você ver do que se trata a aula. Seja muito bem-vindo aqui à nossa última aula. Eu sei que você tá triste, que você queria continuar, que você queria mais de 100 aulas, que você queria que a gente passasse mais 5 anos preparando para esse concurso. Não, não queria, né? Mas é a nossa última aula hoje com um tema bem gostoso, bem agradável. Eu gosto muito desse assunto, relações de trabalho, novas tecnologias. A gente vai falar de inteligência artificial, de como que isso se aplica tanto para o bem quanto para o mal ao setor público. Te agradeço muito por ter vindo até aqui. A gente ainda tem assunto para discutir, a gente vai fazer toda a choradeira aí de foi maravilhoso, tudo que a gente viveu juntos, a gente vai fazer no final da aula. Mas estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Se você está caindo de paraquedas, isso aqui é um curso completo para o CNU. A gente passou por todos os itens, sem exceção, do edital de conhecimentos gerais. E agora a gente está cobrindo a última linha lá do edital, né? E como sempre a gente vai fazer questões, a gente já vai começar, já vamos cair direto na primeira questão aqui. Hoje é um assunto mais tranquilo, eu acho, é mais pra gente conversar aqui, não vai ter grandes dramas. Como sempre, sugiro que você tente fazer as questões antes de eu responder aqui, pausa o vídeo, baixa o material que está embaixo do vídeo aí. Se você está dentro da nossa plataforma, você pode inclusive brincar com ele, esconder a resposta, abrir a resposta, tá bom? Vamos lá, alternativa incorreta. A gente está procurando essa questão de esse relacionamento entre trabalho, novas tendências do mundo do trabalho, da tecnologia, tá bom? Letra A. Novas tecnologias e estruturas produtivas, como o teletrabalho, podem ampliar a concentração de renda e as desigualdades na sociedade. Claro, né? Porque teletrabalho não é para todos, é de certa forma para um grupo privilegiado de pessoas. Aquela coisa do cara acordar 30 segundos antes de começar a trabalhar, né? Trabalhar de pijama, tá em casa. Isso não, em geral, para as funções que envolvem mais esforço físico, que envolvem atendimento. Um pedreiro não vai poder fazer teletrabalho, né? Uma pessoa que atende numa loja, a menina que é caixa do supermercado, etc. O teletrabalho tende a se concentrar em carreiras, em profissões mais intelectuais ou mais relacionadas com trabalho em computador, etc., o que já cria uma desigualdade. E tem um elemento de concentração de renda também, né? Porque muitos trabalhos mais fáceis de automatizar tendem a ser substituídos por novas tecnologias. A gente vai conversar bastante sobre inteligência artificial. Isso cria um gap em que algumas pessoas começam a ganhar muito, por exemplo, o cara que programa ali esse sistema de inteligência artificial, as pessoas das grandes empresas, e as pessoas que ficam reféns do trabalho, por exemplo, a gente vai falar isso também, o trabalho em plataforma, né? O cara lá que trabalha como entregador no iFood, esse cara não tem teletrabalho, esse cara em boa medida não tem controle, em boa medida não, ele não tem controle nenhum de horário, que ele vai trabalhar só 8 horas por dia, que ele vai ter férias, que ele vai 13º, que vai ter garantias trabalhistas. Então, como diriam as meninas, como é que era essa música? O bom chibom, o de cima sobe e o de baixo desce. Isso é verdade, as novas tecnologias elas tendem. A gente vai ver também que tem profissões qualificadas que vão ser impactadas negativamente, profissões né, que a gente chama de profissões intelectuais, tal, né, sem juízo aqui de valor, que vão ser impactadas negativamente pela tecnologia. A gente vai discutir isso um pouco mais pra frente, mas em regra, essas mudanças na estrutura produtiva, a automação é um outro exemplo, né? A automação criou empregos, obviamente, para quem criava as máquinas de automação, para os engenheiros, para as pessoas relacionadas à produção mecatrônica, coisas do tipo. Mas uma linha de produção de uma montadora de automóveis, por exemplo, que antigamente vinha, sei lá, 50 pessoas montando, em trabalhos bastante braçais, de parafusar, de encaixar, de soldar, coisas assim. Hoje tem 4, tem 5, tem pouquíssimas pessoas, né? Essa é uma matéria outro dia super interessante de uma siderúrgica. Imagina que tem 5 caras lá controlando a siderúrgica, porque é tudo automatizado, os robôs fazem todo o trabalho, etc. Então, obviamente, isso causa demissão, né? Desemprego em massa entre as pessoas que estavam, que tinham posições mais de entrada, posições mais de salários mais baixos, e cria algumas oportunidades de trabalho para as pessoas que têm um maior nível de instrução, etc. Então, isso aqui está verdadeiro. Letra B. A digitalização favoreceu o surgimento da gig economy, associada à precarização. Você tem que saber o que é a gig economy. Gig economy é a tal da economia de bicos, né? Economia, esses empregos de plataforma, tipo motorista de Uber, entregador de iFood, coisas do tipo, tá bom? É uma espécie de economia, pessoal, algumas pessoas traduziram como economia de freelas, né?
Não é bem freela, porque eu não sei se o cara do 99 lá, o entregador do iFood, a gente pode chamar que ele é um freela, mas ele definitivamente é um cara que não tem um vínculo CLT e, portanto, não tem as garantias associadas a isso. Eu falei algumas agora há pouco, né? Férias, 13º, seguro-desemprego, mesmo as questões previdenciárias, poder se aposentar, seguro acidente, né? Se acontecer, cara de moto entregando no iFood, tem muito acidente. Ele não tem essas garantias. Isso a gente chama de precarização, tá bom? As relações de emprego ficam mais. É, do ponto de vista do trabalhador, ele fica mais vulnerável nessas relações de emprego. Claro que muita gente vai defender, vai falar, não, o cara tem flexibilidade de horário, às vezes o cara que trabalha como motorista de Uber ganha mais do que ele ganharia no emprego CLT e tal, mas ele está mais precarizado, porque ele perdeu as garantias trabalhistas, tá bom? Isso é super consagrado na literatura, assim, todos os autores basicamente vão associar a precarização. Precário é aquilo que é frágil, né? É aquilo que não se sustenta, digamos, com grandes garantias. E a digitalização permitiu que essas plataformas, a novo modelo de controle do trabalho. Você não precisa mais controlar o horário de entrada, o horário de saída, o cara bater ponto. Você você controla o trabalho do cara por meio dessas plataformas digitais. O Uber consegue perfeitamente fazer. Agora você se desloca daqui para lá, ele gamifica, né? Agora, se você trabalhar mais uma hora, você ganha um bônus. Então, isso tudo só é possível por causa da digitalização. E de fato, tem toda uma discussão sobre como é que a gente dá algum tipo de garantia maior para essas pessoas, né? Por exemplo, essa questão da aposentadoria é um assunto importante, mas também, assim, seguro-desemprego, seguro-saúde, né? Ou seguro-saúde não, seguro-acidente, né? No sentido, e se o cara se machuca? Então isso aqui é muito discutido, é muito central. Eu acho que se eles forem cobrar alguma coisa na sua prova, é possível que eles cobrem por aí. Então essa está correta também, não é a resposta, tá bom? Letra C. O principal case recente do uso transformador da tecnologia no setor público é a digitalização de processos, especialmente no judiciário. Não, de fato teve isso, né? Os processos hoje no judiciário são todos digitais, os novos pelo menos, mas não é o principal case, né? Até porque isso aqui não é exatamente um uso transformador. E aqui, por que a gente trouxe isso aqui? Para você entender um pouco também o que é, né? Por que a tecnologia pode fazer? Assim, uso transformador é alguma coisa que revolucione uma área, né? Então imagina, por exemplo, a transparência, e eu acho que você pode dizer que tem um uso transformador da tecnologia, porque você pode botar os dados em tempo real, eles podem estar acessíveis para qualquer um, em qualquer ponto do país. Tem alguns casos de serviços digitais, né? Por exemplo, serviços digitais em saúde, inclusive telemedicina e algumas coisas até muito avançadas, tipo cirurgia à distância, né? Cirurgia robótica, isso é transformador também. No caso do judiciário legal, muito bom, né? Que o processo seja digital, pode ser acessado de qualquer lugar, não precisa ficar indo lá no fórum para protocolar. Mas ele não transformou propriamente o judiciário no sentido que os processos continuam sendo os mesmos, os recursos são os mesmos, a tramitação é parecida. Aqui é mais incremental, né? Você usou a tecnologia para fazer uma coisa que você já fazia antes de uma maneira, com menos papel, com menos dificuldade. Mas não é que o judiciário, não dá para dizer que o judiciário agora é completamente diferente do que era antes, ou que se um juiz lá de 1995 aparecesse, tivesse ficado em coma e aparecesse agora no fórum, ele não ia entender nada do que estava acontecendo, né? Como, talvez, veja, talvez um taxista de 95, se descobrisse a existência de um aplicativo que nem o Uber, ele ia ter dificuldade, mas por quê? E os táxis? O que aconteceu? O mundo pareceria muito diferente, né? O judiciário não é uma transformação radical e certamente tem coisas mais legais em uso de tecnologia do que a mera digitalização de processos, que muitas vezes, no caso de processos antigos, foi meramente escanear os processos lá e criar um arquivo digital, tá bom? Então isso aqui não é o principal case. Em transparência tem coisas muito legais, como eu disse. O gov.br, né, que a gente já falou em outras aulas, que é um portal de serviços que permite que você use, sei lá, quantos serviços do setor público com um login só, num lugar único. Esse sim é transformador, tal, né? Porque aí sim mudou o jeito que você se relaciona com o governo por meio do gov.br. Então, eu acho que certamente tem outros exemplos melhores, tá bom? Então a incorreta é a C, vamos ver as outras. A letra D. O movimento ludita foi um exemplo histórico de como a história do trabalho está intrinsecamente ligada à evolução tecnológica. Isso é verdade. Não sei se você lembra da escola, o que foi o movimento ludita.
Era o seguinte, teve a Revolução Industrial e aí os trabalhadores foram trabalhar lá nas fábricas, um monte de gente trabalhando principalmente em tecelagem lá, né, fazendo os tecidos, etc. E aí começou a surgir várias máquinas que diminuíam a necessidade de mão de obra. A principal é a máquina lá de tecer, né? Que basicamente essa máquina costura, não sei qual é o termo, mas ela produz roupas, produz tecido sozinha. Não precisa pegar o fio, um coitado lá e ficar passando o fio. Ela sozinha ela vai tecendo aquele material. Aí, assim, um monte de gente perdeu o emprego. E aí essas pessoas que eram chamadas de luditas se revoltaram contra as máquinas, quebraram as máquinas, entravam lá, botavam fogo nas máquinas. E a gente olha isso, eu lembro que eu, quando estudei isso pela primeira vez, né, na escola, sei lá, já não é que ridículo, brigando com a tecnologia. Mas hoje é mais perceptível que para algumas pessoas, a tecnologia pode ser ótima no longo prazo em termos de produtividade, mas para quem é desalojado pela tecnologia é horrível, é horrível. Pro cara que trabalhava numa fábrica de carro e trocaram ele por um robô, pro cara que trabalhava em qualquer coisa, até mais intelectual, e foi trocado por uma inteligência artificial no atendimento de alguma coisa, né? O sujeito, imagina, por exemplo, o sujeito que trabalhava com tradução, trabalhou a vida inteira com tradução, fazia tradução, e aí de repente começa a ter essas ferramentas de tradução automatizada que começam a substituir essas pessoas. E esse cara fica desempregado. Para ele é muito ruim, esse cara talvez seja contra a tecnologia, a gente não pode culpar ele por ser contra a tecnologia. Então, a história do trabalho, a relação do trabalho com a tecnologia é sempre conturbada, e a tecnologia sempre, de alguma maneira, atacando o posto de trabalho, reduzindo a necessidade de alguns trabalhadores, né? Porque, obviamente, ela só faz sentido se ela se... Por que existe? Por que a tecnologia é adotada? Porque ela é uma maneira mais barata de fazer algum tipo de trabalho. E, normalmente, a gente está comparando com o custo de contratar alguém para fazer aquilo, tá bom? Então, sim, o movimento ludita foi isso, foi ali no século XIX, né? Letra E. A popularização de inteligências artificiais demonstrou que profissões de alta qualificação, que antes se consideravam imunes ao avanço da tecnologia, também podem ser afetadas. Perfeito, assim, você, por exemplo, pega advogado. Muita coisa tem sido feita com inteligência artificial. Pesquisa de jurisprudência, embora agora está melhorando. Às vezes a inteligência artificial ela alucinava, né? Inventava jurisprudência que não existia. Mas, por exemplo, faz uma petição para mim. Se for um negócio simples, um contrato simples, a inteligência artificial tem toda a capacidade de fazer. Designer é outra coisa, né? A gente começa a ver cada vez mais projetos de design gráfico produzidos com inteligência artificial. Preciso de uma coisa assim, de um banner, de alguma... Até vídeo, né? Tem experimentos incríveis com vídeos produzidos por inteligência artificial, que assim, todas aquelas coisas que a indústria do audiovisual, que Hollywood gastava milhões, né, para fazer simular que tá chovendo, terremoto, vulcão. Isso tudo pode ser feito com custo muito baixo digitalmente, né? Se você procurar assim, vídeos feitos com inteligência artificial, você vai ficar impressionado com o grau de realismo, com o grau de sofisticação. Mas tinha gente que vivia de fazer efeitos especiais, né? De truques que permitiam. Quando você gravava antigamente um filme, era quase todas as coisas eram feitas meio assim. Tinha que ir pra rua, tinha que filmar, tinha que simular. Se chovia, tinha que ter um cara lá jogando água. Tinha muita gente que trabalhava com produção de audiovisual e trabalha ainda, e a vida dessas pessoas, e eram pessoas qualificadas, que às vezes ganhavam até muito bem, se você fosse um diretor de cinema, alguma coisa, ainda ganham, mas a vida dessas pessoas vai ser muito afetada pela inteligência artificial, já está sendo. Programador, a mesma coisa, né? A capacidade de programar da inteligência artificial, de criar código, e até médico, né? Porque, em boa medida, o diagnóstico, claro que os médicos estão protegidos por uma série de leis, né? Por exemplo, claro que só um médico pode prescrever, o valor do laudo médico, etc. Tem que passar por um humano. Acho que todos nós também ficaríamos preocupados de, né, não ter... Você vai fazer uma consulta, um robô vai te atender, é meio estranho. Mas, por outro lado, eu conheço muita gente, eu inclusive, que em questões médicas, assim, tem alguma coisa, vai lá no ChatGPT, conversa com o ChatGPT. Medicina de imagem, por exemplo, né, que o cara tem que ver uma imagem e fazer um diagnóstico, essas inteligências artificiais tendem a ser muito boas, a gente vai ver cada vez mais isso avançando para cima da medicina também, tá bom? Então não é assim, a minha profissão, tenho uma profissão de nível superior, estou preservado. Meu amigo, toma muito cuidado, tá bom? Eu falei de tradução, mas tem vários outros exemplos, até dublagem está começando a ser feita cada vez mais com inteligência artificial. No começo era bem ruim, bem artificial, tá ficando cada vez melhor, tá bom?
Então, letra C, letra C. Vamos lá para a nossa questão de número 2. É o seguinte, agora a gente está procurando a alternativa correta, tá bom? Inteligências artificiais generativas são sistemas de inteligência artificial projetados para analisar ou classificar a informação. Aqui é o seguinte, aqui você tem que saber o conceito de inteligência artificial generativa. Generativa não é só analisar ou classificar essa informação. Isso aqui é a fase 1 da inteligência artificial. A fase 2 é a generativa. Qual que é a generativa? É aquela que cria novos conteúdos, né? Ela cria texto, ela cria imagem, ela cria código, ela cria áudio, ela cria um monte de coisa. O ChatGPT, que você provavelmente conhece, é uma inteligência artificial generativa, porque ela cria, você conversa com ele, ele te cospe, você fala para ele, escreve para mim uma redação sobre a história do Cazaquistão. Ele cria, ele gera isso, ele não é só, te mandei uma tabela aí, classifica pra mim, todas as entradas que tá escrito alguma coisa. Não, entendeu? Ele não tá só ele não tá só cuspindo informações a partir do que você mandou pra ele, no sentido assim, tenho aqui um Excel, gera pra mim aí um gráfico, não, ele tá criando coisas novas. Se você pedir pra ele um poema, ele vai escrever um poema, às vezes até é divertidinho. Letra B. A história mostra que os avanços tecnológicos tendem a elevar a renda e o padrão de vida no curto prazo. Não. É exatamente o que a gente falou. No curto prazo pode dar problema, entendeu? A tecnologia ela é boa no longo prazo, mas no curto prazo ela desaloja um monte de gente. Quando a tecnologia, né, fez com que a gente passasse a ter iluminação elétrica na rua, né, poste com energia elétrica em vez de lampião, todo mundo que trabalhava com aquilo ficou desempregado, perdeu o que fazia, perdeu até a autoestima, né? Esses choques, essas transições, a quantidade de gente... Se você fosse num escritório nos anos 90, a quantidade de gente que trabalhava office boy, levando papel daqui para lá, ou indo nos outros lugares, carregando coisas, gente indo no banco, gente digitando, pega lá o papel, põe o papel carbono, aí manda o papel para outro. Existia a quantidade de gente necessária, era muito maior, tudo no telefone, telefonista, atende, deixa recado. Mas quem atendeu tem que ir lá, deixar a telefonista tem que deixar escrito no papel o recado para a pessoa retornar. Veja, o tamanho do dano que a tecnologia causa no curto prazo, né? Muita gente acaba sendo assim, e tem setores inteiros que foram revolucionados pela tecnologia. Muito recentemente, o jornalismo é um grande exemplo, né? As empresas de jornalismo ganhavam muito dinheiro. Lembra da Editora Abril, né? Com as suas revistas. A revista acabou, porque em boa medida o conteúdo da revista, em boa medida não, totalmente, o conteúdo da revista ele foi substituído pela internet, né? Em todos os aspectos. Se você queria saber de carro, você comprava 4 rodas. Você queria ver pornografia, você comprava Playboy. Você queria ver moda, tinha as revistas femininas de moda, não sei o que. Você queria ver a notícia, comprava a Veja. Veja como tudo isso foi substituído. Lembra quando tinha 4 rodas, que era um guia, vinha um mapa junto, quando você ia viajar, você levava aquele mapão da 4 rodas, e aí tinha um guia que dizia, em tal cidade, os hotéis que tem, qual hotel que é melhor, qual hotel que é pior. O Google matou tudo isso, né? Quem é que vai abrir um mapa? Né? Estamos aqui. Ou quem é que vai ficar folheando lá? Quero saber de um hotel em Ourinhos, no interior de São Paulo. Acabou, assim como, né, a Playboy. Por que ninguém mais compra a Playboy? Porque a pornografia é amplamente disponível na internet. Por que ninguém mais compra 4 rodas? Porque se você quiser ver sobre um carro que você quer comprar, sei lá, você vai entrar no YouTube, você vai procurar no Google. E isso tudo, ou seja, tudo isso para dizer que isso é tudo consequência da internet, obviamente, do surgimento da internet. E veja como isso no médio prazo é muito bom para a sociedade. Obviamente a gente está melhor usando o Google do que o guia da 4 rodas, mas para aquelas pessoas que produziam jornalismo, que produziam essas revistas, e a Abril era muito grande, não estou falando só a Editora Abril, tem outros 1000 exemplos, aquelas pessoas tiveram seu padrão de vida piorado, tiveram sua renda diminuída, o que faziam meio que perdeu o sentido. Isso foi muito ruim. Tem a agência de publicidade, não é muito diferente, né? Tem muitos exemplos de profissões que de alguma maneira encontraram algum grau de decadência por causa das mudanças tecnológicas, tá bom? Então no curto prazo não, cuidado com isso. No curto prazo a tecnologia bagunça, no longo prazo sim, aí ela aumenta a produtividade, em geral as pessoas, enfim, a quantidade de riqueza que a internet gerou no médio prazo, acho que nessa altura a gente já pode falar até longo prazo, é inquestionável, né? Então a B tá errada também.
Letra C, vamos ver a nossa querida letra C. Algoritmos de plataforma que oferecem trabalho, ao incorporar mecanismos como pontuações e preços dinâmicos, reforçam seu controle hierárquico direto sobre os trabalhadores. Não, aqui é o conceito de controle hierárquico indireto, que é o seguinte: controle hierárquico direto é você chega seu chefe lá e fala, eu quero você aqui às 8 da manhã, faça isso, fica olhando lá o que você está fazendo, senta do seu lado. Toda vez que ele passa atrás de você, você troca de tela correndo lá, isso é controle hierárquico direto. O indireto, que essas plataformas, o que são as plataformas, né? Uber, iFood, Rappi, 99 e tal, né? É as maneiras que a tecnologia proporciona de você controlar o trabalho do sujeito sem estar lá numa relação tradicional de emprego. Então, por exemplo, uma pontuação, uma coisa que o Uber faz, preço dinâmico. É o seguinte, eu quero que esse cara trabalhe agora, porque tá tendo uma demanda muito grande. Como é que um chefe, a moda antiga, falaria, né? Pegaria o telefone e falaria, fulano, preciso de você aqui, você agora vem, tal, hora extra, fica todo mundo, ninguém vai pra casa, tal. Como é que a Uber faz? Aumenta o preço, paga mais pro cara. Então, como é que eu incentivo lá numa saída de um show que vai ter uma demanda grande, eu tenho um monte de motorista lá à disposição? Eu aumento o preço, então é o tal do preço dinâmico. Aí o cara já tá trabalhando lá 10 horas, mas ele pensa, eu vou trabalhar mais uma horinha, né? Porque, porra, tá muito bom o preço, né? Tá muito bom, o valor tá muito bom. Pontuação, bônus, ranking, toda uma coisa de gamificação, né? E também controle, assim, quem que decide a trajetória, quem que decide o caminho que o cara vai fazer? É ele próprio? Não, a plataforma vai sugerir um caminho, vai ter um, né? E se esse cara se desviar do caminho, a plataforma está controlando, está sabendo. Se o cliente reclamar, a plataforma tem total controle de onde o cara estava, onde ele não estava, o valor que o cara vai receber, né, a porcentagem da plataforma. Então a plataforma controla tudo. E por meio desses elementos que a plataforma controla, ela pode ir estimulando o cara a trabalhar mais e mais, ou a estimular o que ele vai fazer. A plataforma escolhe que corrida que vai oferecer para ele, né? Então veja, o cara tem uma nota, ele não pode deixar aquela nota cair. Isso no caso do Uber, do iFood também é muito importante, mas acho que no caso do Uber até mais. O cara tem que se comportar de determinada maneira, porque senão a nota dele diminui e ele é retirado da plataforma. Isso também era uma coisa que eu ia falar lá na precarização, eu esqueci, eu fiquei tentando lembrar, falei, nossa, eu ia falar alguma coisa importante, era isso. Talvez o maior símbolo de precarização nessas plataformas é que o cara pode ser excluído da plataforma a qualquer momento, né? Sem nenhum tipo de... Se o cara fosse ser demitido de uma relação CLT, de um emprego, claro que ele pode ser demitido, mas ele tem aviso prévio. Se a demissão for arbitrária, ele pode procurar a justiça. Em geral, a justiça do trabalho é simpática com casos assim de demissão arbitrária, né? Ou, por exemplo, por uma perseguição, por alguma coisa. Se ele não for, né? Se for por justa causa, vai ter que justificar a justa causa. Se não for por justa causa, vai ser indenizado, vai ter uma série de benefícios e tal. Vai poder sacar o FGTS, coisas do tipo. O sujeito precarizado, ele não é nem demitido, ele é simplesmente o acesso dele à plataforma lá é bloqueado. Ele é bloqueado na plataforma, no Uber, no 99, onde quer que seja. E o cara às vezes nem sabe o que aconteceu, entendeu? Claro que tem muito motorista que faz atrocidades e acaba não podendo dirigir mais, né? E a gente sabe que todo mundo... Eu pego muito Uber e realmente tem motorista que é muito ruim. Sabe que é desagradável, que, né, que não está em condições, mas isso não é esse tipo de seleção das pessoas não é feito de uma maneira transparente. Pode ser que tenha gente injustiçada ali, entendeu? Então, assim, também faz parte do controle hierárquico indireto a capacidade de bloquear o cara a qualquer momento, meio arbitrariamente. Porque a nota dele tá baixa, mas também não é claro, até que nota ele pode ter. Você vai ter casos, às vezes aparecem os caras com a nota baixa e continua dirigindo lá. E aí, como é que esse cara conseguiu? Então, a letra C está incorreta, porque é controle hierárquico indireto. Meu Deus, estamos ficando sem alternativas. Está tudo incorreto. Letra D. A globalização do trabalho, especialmente a partir dos anos 90, trouxe um ensaio de políticas públicas voltadas à proteção do trabalhador. Aqui também não, né? A partir dos anos 90 teve, na verdade, uma flexibilização, um enfraquecimento das políticas de proteção do trabalhador, né? No caso do Brasil, a gente viu que começou desde os anos 90, a pejotização, né? Que é o cara cria uma pessoa jurídica ali, meio falsa tal. Quer dizer, a pessoa jurídica é verdadeira, mas não é uma empresa propriamente, né? É uma relação de trabalho que ele tem com alguém que prefere contratar ele dessa maneira.
teve muita mudança de legislação. No Brasil, em 2017, a gente teve uma reforma trabalhista grande que flexibilizou as normas de proteção do trabalho, né? A reforma trabalhista diminuiu os direitos trabalhistas em boa medida, embora não caia o direito do trabalho no seu concurso, você não precisa saber os detalhes, mas é importante que você saiba, devido a esse item edital, que o caminho é da flexibilização, né? E a globalização tem a ver com isso, porque mudou-se a produção, teve primeiro para a China, teve outros países também, tipo Taiwan, agora cada vez mais outros países do Sudeste Asiático, né? Onde as regras de proteção do trabalho, os direitos trabalhistas são muito mais frágeis. Isso também acabou servindo como uma maneira de competição entre países, assim, para ver quem que flexibilizava mais as normas de proteção ao trabalho. Então, assim, não teve ensaio de políticas voltadas à proteção do trabalho a partir dos anos 90, não teve, tá bom? Muito pelo contrário. E por fim, só pode ser a letra E, então, né? Porque tá tudo errado aqui, só sobrou E. A inteligência artificial traz a emergência dos chamados direitos de contestação. Isso aí, que se relacionam com a audibilidade das decisões algorítmicas. Você sempre fala, meu Deus do céu, que coisa é essa? É o seguinte, tem lá a inteligência artificial. A inteligência artificial toma decisões, né? Então, por exemplo, imagina que eu uso de inteligência artificial no sistema, na justiça, no judiciário. Agora a inteligência artificial vai tomar decisões lá. Eu preciso ter o direito de contestar, de pedir a revisão dessa decisão por um ser humano, e mais do que isso, que ela seja auditável, por isso audibilidade. Como que esse algoritmo funciona? Por que ele deu que eu tô certo ou que eu tô errado? Ou seja, imagina, vou te dar um outro exemplo, que o do judiciário é extremo, né? Acho que não vai acontecer tão cedo, mas sistemas de crédito, isso aí tem muita inteligência artificial já. O cara tem crédito concedido ou não, conforme a decisão de um algoritmo, um robô lá, né? Ele tem, a empresa que oferece crédito lá tem acesso a um monte de dados desse cara, né? Que são dados vendidos, tem esse Serasa da vida, tem um monte de informação, pelo teu CPF eles sabem tudo sobre você lá. Aí o algoritmo pega esses seus dados e faz uma conta lá, e a partir disso decide se você tem direito a crédito ou não, ou quanto crédito você tem. Ah, fulano de tal, porque ele tem histórico, de uma vez ele não pagou, e a renda dele é tanto, e o consumo, e o cartão de crédito. Eles pegam todos esses dados, a idade, onde você mora, enfim, tudo, e cospem lá se você tem direito a pegar um empréstimo ou não. Suponha que ele diga que não. Isso tudo o robô, a inteligência artificial, o sistema, o algoritmo, não tem nenhuma pessoa que tomou essa decisão. Tem mais e mais essa discussão, isso aqui especialmente em direito, de direito de contestação. Você deve ter direito de pedir, eu quero uma explicação sobre por que meu pedido foi negado. E aí eles vão ter que te falar, olha, foi negado porque o algoritmo funciona dessa maneira. É a transparência do algoritmo, né? Você tem direito de entender a decisão do algoritmo. E esse é um problema gravíssimo da inteligência artificial, que às vezes nem os caras que criaram inteligência artificial sabem como é que ela está decidindo. Ela começa a ter uma certa vida própria. Então, assim, um outro exemplo, e esse eu acho terrível. Tem uma empresa especializada nisso que se tornou muito grande aqui no Brasil, que faz processo de recrutamento com inteligência artificial. Pega o currículo das pessoas, aí chega lá, sei lá, 2.000 currículos, e eles selecionam com um algoritmo, com uma inteligência artificial, quem tem mais fit, como eles gostam de dizer, que é bem ridículo, né? Com quem tem mais encaixe com aquela vaga. Mas é o robô selecionando currículo. Que tipo de viés esse robô pode ter? Por que o meu currículo foi rejeitado e o outro foi aceito? Quais são os critérios que essa inteligência, que esse robô, que esse algoritmo, chame do que quiser, usa? Tem aquele negócio do bloqueio da plataforma também, o mesmo exemplo, é o direito de contestação. Deveria, e provavelmente vai em algum momento existir, um direito das pessoas de qualquer decisão de um robô que te prejudique, de você contestá-la, não necessariamente para ela ser revertida, mas que os responsáveis pelo algoritmo tenham que explicar, né? Quais são os critérios que foram utilizados, por que aquilo. Claro que se você for participar de um processo seletivo a moda antiga, né? Um recrutamento à moda antiga, que uma pessoa, um coitado do RH lá vai ter que escolher, vai receber 5.000 currículos para escolher 5 pessoas para serem entrevistadas, vai ter algum grau de arbitrariedade também, né? Talvez o cara nem veja tudo, talvez ele comece, assim, qual que é a boa vontade do cara na hora que ele pregar o primeiro currículo e na hora que ele estiver olhando o último, né? As pessoas estão cheias de vieses, obviamente as pessoas não são neutras, mas pelo menos é uma pessoa, entendeu? Um robô decidindo o futuro da sua vida, um algoritmo, é complicado, entendeu? Você deveria ter direito de pedir uma revisão humana, pelo menos, alguma coisa assim. Tá bom? Então a resposta é a letra E.
direito de contestação se relaciona com a audibilidade. Sim, as decisões algorítmicas têm que ser auditáveis. Muito bem, questão de número 3. Aponte a alternativa errada. Agora a gente vai falar sobre inteligência artificial no setor público. Qual que é um uso aqui que não é possível de inteligência artificial no setor público? Letra A, chatbots para realização de atendimento à população. Isso é verdade, né? Acho que a Receita Federal já tem, por exemplo. É um saco falar com esses robozinhos, né? Assim, cá entre nós. Inteligência artificial, tá? Normalmente era melhor uma pessoa que resolvesse o seu problema. Mas vai usar cada vez mais. E esses chatbots, que é aquele cara, já entrou no WhatsApp, aí você manda pergunta, você vê que é um robô que tá falando com você. Mas se ele usar a inteligência artificial, antigamente ele só ia, né? Se você quer tal coisa, aperta 1, se você quer tal coisa, aperta 2. Ele ia te empurrando pelos caminhos. Mas isso tudo já estava meio pré-programado, não era uma inteligência. Era só você ia escolhendo, né? Nas múltiplas escolhas, o que você queria. Pra falar, liga lá na empresa aérea, né? Pra remarcar sua passagem, aperte 1. Pra cancelar sua passagem, aperte 2. Pra pedir atendimento especial, aperte 3. Né? Agora somente no WhatsApp e tal, tende a ser uma coisa mais, assim, que entende o que você tá falando, responde. E o governo tá começando a usar isso, a Receita Federal usa, por exemplo. Mas muitas vezes, né, não resolve 100%. Mas tá, é um uso de inteligência artificial. Letra B. Assistentes virtuais para realizar análise de documentos, pesquisas jurídicas e consultas administrativas. Isso é muito comum, né? Tem muito tribunal de justiça utilizando para pesquisa de jurisprudência. Isso até caiu no primeiro CNU, uma pergunta sobre isso, sobre o uso de inteligência artificial no judiciário, e falava especificamente do caso de pesquisa de jurisprudência. E consulta administrativa, análise de documentos, né? Todo mundo tem essas controladorias, procuradorias, cada vez mais comum, tá bom? C. Análise inteligente de dados para processamento de grandes volumes de informação na atividade de controle. Isso é verdade. O TCU, por exemplo, já tem uma inteligência artificial. Você pega ali, por exemplo, tem um mar de dados de licitação, de compras públicas. Claro que é muito difícil uma pessoa, né, ficar checando tudo, porque a quantidade de compra, coisa que o governo compra no Brasil, é imensa. Mas você pode treinar uma IA para procurar coisas estranhas, valores um pouco distorcidos, coisas que fujam ao padrão. E aí ele vai cuspir pra você lá, vai te jogar. Cuspir é horrível, né? Ele vai te apresentar, né, uma série de casos que ele encontrou em que parece fugir do padrão. E a partir dessa primeira triagem de inteligência artificial, um tribunal de contas ou alguém que está fazendo controle interno dentro do órgão, por exemplo, pode olhar daí só aqueles casos, que já é uma quantidade muito menor, e falar, né, aqui realmente tinha alguma coisa. Então, sim, para fazer análise de dados, sem dúvida. Letra D. Automação de processos internos repetitivos como triagem de documentos e inserção de dados em sistema. Isso é verdade, né? No setor público sempre teve muito trabalho, o pessoal chamava de corno job, né? Trabalho de corno, de ficar lá inserindo dado, por exemplo. Tem uma planilha lá em papel, o cara abre o Excel, fica digitando, fica copiando de um lugar para o outro, fica batendo. Tem lá uma lista de número de telefone. Aí tem a lista do nome das pessoas. Aí você fica lá batendo um com o outro, entendeu? Consolidando dados, fazendo triagem de documentos também, né? Que documento que é esse? Isso tudo é inteligência artificial pode fazer por nós. E por fim, a emissão de diagnósticos e prescrições médicas na rede de saúde. Aqui não, né? Porque aí é o seguinte, aí tem proteção legal, né? Tem uma responsabilidade médica que está prevista em lei. A IA pode ajudar no diagnóstico, mas assim, emitir diagnóstico, fazer prescrição médica, tá longe esse dia ainda, né? Assim como a inteligência artificial não pode assinar uma petição, no caso dos advogados, ou fazer um projeto de engenharia, né? Assinar um laudo de engenharia, tudo isso, quando é a decisão final, quando envolve, né, uma previsão de alguma coisa que só um determinado tipo de profissional pode fazer, não tem nenhuma lei dizendo que inserir dado no Excel é uma prerrogativa de algum tipo de pessoa. Mas você, na prescrição médica, só médico pode fazer, entendeu? Então, e mesmo o diagnóstico é preocupante, né? Ele pode auxiliar, a triagem é um bom momento, alguma coisa. Mas nesses casos em que tem uma legislação, a decisão final vai ser sempre humana e a medicina, nesse caso, está protegida aí, tá bom?
Se você curtiu essa aula até aqui e quer continuar estudando comigo, eu te convido para conhecer o nosso curso completo para o CNU 2025 na área de conhecimentos gerais, para o item de conhecimentos gerais do seu edital, que representa uma parte muito importante da sua prova e que você tem todas as condições de gabaritar. Além de outras questões inéditas dessa própria aula, a gente fez uma aqui só, mas tem várias outras. Lá no nosso curso completo você também vai ter uma preparação total de conhecimentos gerais para o CNU, para todos os itens do edital. A gente tem aula teórica em vídeo, a gente tem prática, a gente vai fazer muitas dezenas, centenas de questões. A gente tem uns PDFs para você lá fazer o download, fazer as questões sozinho, estudar sozinho, fazer suas anotações. A gente tem simulado, a gente tem plano de estudos, enfim, você pode tirar as dúvidas direto comigo também. Qualquer questão que você tiver, deixa lá, manda por escrito, a gente responde em detalhes. A gente tem tudo para sua preparação completa lá, tá no link na descrição. Seria muito legal você conhecer. Quanto antes você começar, é melhor. Eu fui aprovado no primeiro CNU para auditor fiscal do trabalho, eu gabaritei a parte de conhecimentos gerais, eu tenho total convicção que você tem total capacidade de fazer a mesma coisa, tá bom? E aí isso aí vai mudar completamente sua situação na prova. Se você gabaritar conhecimentos gerais, meu amigo, você tá com o pé dentro, entendeu? Claro, você tem que se dedicar a fazer as questões específicas também, nada é garantido, mas poxa, isso aqui te dá uma live, é como se você saísse assim, 30 metros na frente numa corrida de 100 metros livres, entendeu? 40 metros, sei lá. O link está na descrição. Se você preferir, você pode entrar no nosso site, também tá lá, é professormioto.com.br. Você compra direto lá na plataforma do Hotmart, é muito tranquilo, a gente está com um preço muito bom, que é realmente para atrair, para fazer você não ter dúvida, é um preço promocional assim para não perder tempo e começar logo. Concurso é tempo, entendeu? Cada dia que você perde no concurso é um dia que você podia estar mais próximo do seu cargo, de mudar de vida. Eu estou sempre à sua disposição, olha com carinho lá o nosso produto, a gente vai gabaritar junto esse negócio, você vai mudar de vida, tá bom? Um abraço!